Tempo comum, 29º domingo, ciclo B, tema 47, servir. Pontos a meditar. 1. A vida cristã consiste em imitar Cristo. 2. Jesus nos ensina com a sua vida que não veio para ser servido, mas para servir. Imitá-lo. 3. Servir com alegria. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Como discípulo diante do Mestre, como menino junto da sua mãe, assim deve estar o cristão em todas as suas ocupações diante de Cristo. O filho aprende a falar ouvindo a sua mãe, esforçando-se por copiar as suas palavras. Da mesma forma, vendo Jesus fazer e agir, aprendemos a conduzir-nos como ele. A vida cristã consiste na imitação da do Mestre, pois ele se encarnou, deixando-vos o exemplo, para que sigais os seus passos. São Paulo exortava os primeiros cristãos a imitarem o Senhor com estas palavras: tende entre vós os mesmos sentimentos que teve Cristo Jesus. Ele é a causa exemplar de toda a santidade, isto é, do amor a Deus Pai. E isto não só pelas suas obras, mas pelo seu ser, pois o seu modo de agir era a expressão externa da sua união com o Pai, do seu amor por ele. A nossa santidade não consiste tanto numa imitação externa de Jesus, mas em permitir que o nosso ser mais profundo se vá configurando com Cristo. Despojai-vos do homem velho, com todas as suas obras, e revesti-vos do homem novo, recomendava São Paulo aos Colossenses. Esta renovação diária significa limar constantemente os nossos costumes, expurgar da nossa vida os defeitos humanos e morais, suprimir o que não combina com a vida de Cristo. Mas significa, sobretudo, procurar que os nossos sentimentos sobre os homens, sobre as realidades criadas, sobre a tribulação, se pareçam cada dia mais com os que teve Jesus em circunstâncias semelhantes, de tal maneira que a nossa vida seja em certo sentido um prolongamento da sua, pois Deus nos predestinou para sermos conformes com a imagem do seu Filho. A própria graça divina, na medida em que correspondemos à ação contínua do Espírito Santo, vai acentuando a nossa semelhança com Cristo. Seremos santos se Deus Pai puder afirmar de nós o que um dia disse do seu Filho: este é meu Filho bem-amado, em quem pus as minhas complacências. A nossa santidade consistirá, pois, em sermos pela graça o que Cristo é por natureza, filhos de Deus. O Senhor é tudo para nós. Esta árvore é para mim uma planta de salvação eterna, dela me alimento, dela me sacio. Pelas suas raízes eu me enraizo, e pelos seus ramos eu me estendo. A sua sombra alegra-me, e o seu espírito, como vento delicioso, fertiliza-me. À sua sombra levantei a minha tenda, e, fugindo dos grandes calores, ali encontro um abrigo cheio de frescor. As suas folhas são a minha defesa, os seus frutos a minha perfeita delícia.
e eu saboreio livremente os seus frutos, que me estavam reservados desde o princípio. Ele é o meu alimento na fome, na sede, a minha fonte, e na nudez, o meu vestido, pois as suas folhas são espírito de vida. Quando temo a Deus, Ele é a minha proteção, e quando vacilo, o meu apoio, quando combato, o meu prêmio, e quando triunfo, o meu troféu. Nada desejo fora dele. 2. O Evangelho da Missa relata-nos o episódio em que Tiago e João pedem a Jesus que lhes reserve os 2 lugares de maior honra no seu reino. Ao ouvi-los, os demais apóstolos começaram a indignar-se contra eles. Jesus disse-lhes então: Vós sabeis que os que são reconhecidos como soberanos das nações as dominam, e que os seus príncipes lhes fazem sentir o seu poder. Porém, entre vós não deve ser assim, mas o que quiser ser grande, faça-se vosso servo. E o que entre vós quiser ser o primeiro, faça-se escravo de todos, e dá-lhes a razão suprema, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção de muitos. Em diversas ocasiões, o Senhor proclamará que não veio para ser servido, mas para servir. Non veni ministrare, sed ministrare. Toda a sua vida foi um serviço contínuo, e a sua doutrina é um apelo constante aos homens para que se esqueçam de si próprios e se deem aos outros. Percorreu os caminhos da Palestina, servindo a cada um, impondo as mãos a cada um dos que encontrava a sua passagem. Permaneceu para sempre na sua igreja e de modo particular na Sagrada Eucaristia, para nos servir diariamente com a sua companhia, com a sua humildade, com a sua graça. Na noite anterior à sua paixão e morte, querendo ensinar algo de suma importância, e para que ficasse sempre clara esta característica essencial do cristão, lavou os pés aos seus discípulos, para que eles fizessem também o mesmo. A Igreja, continuadora da missão salvífica de Cristo no mundo, tem como tarefa principal servir os homens pela pregação da palavra e pela celebração dos sacramentos. Além disso, participando das melhores aspirações dos homens e sofrendo por não os ver felizes, deseja ajudá-los a conseguir o seu pleno desenvolvimento, e isto precisamente porque lhes propõe o que ela possui como próprio, uma visão global do homem e da humanidade. Nós, os cristãos, que queremos imitar o Senhor, temos que dispor-nos a fazer da vida um serviço alegre a Deus e aos outros, sem esperar nada em troca. Dispor-nos a servir, mesmo aos que não agradecerão o serviço que lhes prestamos. Haverá ocasiões em que muitos não entenderão esta atitude de disponibilidade alegre. Bastar-nos-á então saber que Cristo a entende e nos acolhe como verdadeiros discípulos seus. O orgulho do cristão será precisamente este: servir como Jesus serviu, mas só aprenderemos a dar-nos, a estar disponíveis, quando estivermos perto de Jesus. Ao empreenderes cada jornada para trabalhar junto de Cristo e atender tantas almas que o procuram, convence-te de que não há senão um caminho: recorrer ao Senhor. Somente na oração e com a oração aprendemos a servir os outros. É da oração que obteremos as forças e a humildade necessárias para fazermos da vida um serviço. O nosso serviço a Deus e aos outros deve estar impregnado de humildade, mas vez por outra pode caber-nos a honra de levar Cristo aos outros, como a coube ao burrinho sobre o qual Jesus entrou em Jerusalém. Então,
Mais do que nunca, temos de estar dispostos a purificar a intenção, se for preciso. Quando me elogiam, escreveu aquele que mais tarde seria João Paulo I, experimento a necessidade de comparar-me com o jumento que levava Cristo no dia de Ramos. E digo de mim para mim, como teriam rido do burro, se ao escutar os aplausos da multidão, tivesse ficado cheio de soberba e tivesse começado, asno como era, a acenar agradecimentos à direita e à esquerda. Não vás tu cair em semelhante ridículo. A nossa disponibilidade para as necessidades alheias deve levar-nos a ajudar os outros de tal forma que, sempre que seja possível, não percebam e assim não possam dar-nos nenhuma recompensa em troca, nem sequer um sorriso esboçado. Basta-nos o olhar de Jesus sobre a nossa vida. Já é suficiente recompensa. O serviço deve ser alegre, como nos recomenda a Sagrada Escritura. Servir o Senhor com alegria, especialmente nos trabalhos da convivência diária que possam ser mais difíceis ou ingratos e que costumam ser com frequência os mais necessários. A vida compõe-se de uma série de serviços mútuos diários. Procuremos exceder-nos nessas tarefas, mostrando-nos sempre alegres e desejosos de ser úteis. Encontraremos muitas ocasiões de serviço no exercício da profissão, na vida familiar, com parentes, amigos, conhecidos e também com as pessoas que nunca mais voltaremos a ver. Quando somos generosos na nossa entrega aos outros, sem indagar se a merecem ou não, sem ficar muito preocupados se não nos agradecem, compreendemos que servir é reinar. Aprendamos de Nossa Senhora a ser úteis aos outros, a pensar nas suas dificuldades, a facilitar-lhes a vida aqui na terra e o seu caminho para o céu. Ela nos dá exemplo. No meio do júbilo da festa, em Caná, apenas Maria repara na falta de vinho. Até aos menores detalhes de serviço, chega a alma se, como ela, vive apaixonadamente pendente do próximo por Deus. Então, encontramos facilmente Jesus, que vem ao nosso encontro e nos diz: todas as vezes que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.